adequação linguística. Você fala com seus pais do mesmo jeito que fala com seus amigos? O seu vocabulário e a sua expressão linguística são os mesmos nas redes sociais e na escola? Adequamos a linguagem ao contexto de comunicação. Nós temos o contexto, né? E nele nós vamos ter os elementos linguísticos e não linguísticos, como o local, a época, o assunto, os interlocutores, as relações sociais e profissionais envolvidas. Então, quais são os fatores que contribuem para a adequação linguística? Nós vamos considerar alguns fatores e o contexto, né? Então, nós temos os interlocutores, que são aquelas pessoas com quem nós estamos falando. A situação, né, que é uma situação formal ou informal. Um assunto, né, sobre o que nós vamos tratar, né? E aí nós temos, né, diferenças aqui, né? Por exemplo, quando nós vamos comunicar o nascimento de um bebê, nós vamos falar de uma forma. Diferente, né? Por exemplo, de quando nós vamos comunicar o velório de alguém, né? E também nós temos o ambiente. O ambiente, ele é diferente. Por exemplo, nós temos uma festa, nós temos um escritório, a escola, né? O local do trabalho, né? Ou outro local de diversão, né? E também nós vamos ter algumas variações linguísticas. E aí eu coloquei aqui hoje, tá, as variações linguísticas conforme as regiões do nosso país. O nosso país, ele é rico culturalmente, né? Então nós temos uma pluralidade cultural que nos permite conhecer um pouquinho, né, de cada uma dessas regiões. Então, na região norte, nós vamos ter, né, pão careca, égua, picadinho, tangerina, que são palavras típicas do vocabulário das pessoas que convivem nessa região do país. No nordeste, pão massa grossa, carne moída, tangerina. Na região centro-oeste, pão francês, vote, patinho moído, mexerica. Na região sudeste, pão francês, cué, carne moída e mexerica. E na região sul, que é a nossa, pão cacetinho, guisado, bergamota. Então, se nós visitarmos outro estado, né, outra cidade, né, que faz parte desse estado brasileiro, provavelmente nós vamos nos deparar com esse vocabulário, né, essas palavras típicas de quem vive nesta região do nosso país. E assim como na região do nosso país, né, que apresenta toda essa diversidade, né, de vocabulário, nós vamos ter também nos outros países, né? Então é importante nós conhecermos um pouquinho sobre essas variações linguísticas, até para que nós, quando viajarmos, né, a gente consiga chegar lá e dizer que quer um pão francês, por exemplo, né? Porque se nós falarmos pão cacetinho, provavelmente não vão entender, vão pedir o que realmente a gente quer, né? E além dessas palavras, eu coloquei aqui mais algumas que eu achei interessante, né, para nós discutirmos. E assim como essas, existem várias outras que vocês podem aprofundar seus estudos e ver que fazem parte, então, da cultura, né, e são conhecidas nas diversas regiões, né, que compõem o nosso país. Grana, axé, tchê, mano, rolê, bá, piá, pila. Certo? Então, eu espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Estudar as variações linguísticas é muito importante, né? E é um conteúdo muito bom porque nos permite conhecer também um pouquinho da cultura de cada região do nosso país.